Olá, hoje o nosso mergulho é numa teoria que, olha, mexeu mesmo com o direito penal, a teoria finalista da ação. É verdade. A gente tem um material bem completo aqui, sabe? Detalhando os fundamentos, como isso chegou no Brasil, e a nossa missão aqui é entender como essa ideia que veio lá da Alemanha não só mudou o jeito de definir a ação, mas, tipo, reconfigurou toda a análise do crime por aqui. Exato. Ok, então, vamos desempacotar isso. Como que colocar a finalidade no centro do ato, como isso transformou o sistema penal? Olha, é bom a gente lembrar como era antes, né? As teorias causalistas que vinham antes, elas viam a ação muito como, um movimento do corpo que causava um resultado lá fora. Meio mecânico, né? Isso, mais mecânico. A intenção, o dolo ou a negligência, a culpa, isso era visto só lá na frente, na culpabilidade. A finalidade em si não estava no centro da ação. Entendi. Aí chegou Hans Welzel e o finalismo. Qual foi a grande sacada dele? A virada de chave. Então, a grande virada foi dizer o seguinte: a ação humana, por natureza, ela é finalista. A gente age com um propósito, sabe? Sempre. Segundo ele, sim. A gente pensa num objetivo, escolhe como alcançá-lo e aí age. Welzel dizia que o direito não inventa a ação, ele encontra ela na realidade. E na realidade, as ações têm um fim. Ah, interessante. Essa ideia de buscar na natureza das coisas. Exato. É uma base ontológica. Foi uma tentativa de reconectar o direito com o jeito que a gente realmente age e pensa. Isso é o fascinante. Certo. A ação busca um fim. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? E os crimes culposos? Tipo um acidente de trânsito por imprudência. Ninguém tem como fim bater o carro ou atropelar alguém. Como a teoria explica isso? Essa é uma ótima pergunta e, assim, um dos pontos mais debatidos do finalismo, né? Imagina. A explicação que eles dão é que, mesmo no crime culposo, tem uma ação finalista no começo. Por exemplo, a finalidade de dirigir o carro de A até B. A ação de dirigir em si. Isso. O crime acontece porque essa ação, que tinha uma finalidade, foi feita de um jeito descuidado, violando um dever de atenção que era necessário ali. O resultado ruim, o acidente, não era o fim que a pessoa queria. Claro. Mas ele veio dessa ação inicial voluntária, finalista, que foi mal conduzida e, importante, esse resultado era previsível. Então, a finalidade está na conduta base, mesmo que o resultado em si não seja intencional. Entendi a lógica. Embora, assim, pareça um ponto que exige um certo malabarismo, né? Exige uma análise cuidadosa. E o impacto maior disso, na estrutura do crime mesmo, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, como essa mudança lá na base, na ação, reorganizou tudo. Isso foi uma revolução na dogmática penal, de verdade. A mudança mais drástica foi tirar o dolo e a culpa da culpabilidade. Sério. Saíram de lá para onde? Foram para tipicidade. O tipo penal, que é a descrição do crime na lei, passou a ter um lado objetivo, que é a descrição da conduta em si, e um lado subjetivo, se foi feito com dolo ou culpa. Então a análise da intenção ou negligência vem bem antes agora. Exatamente. O dolo aqui virou o chamado dolo natural. É só a vontade de fazer o que está descrito na lei, sabendo o que está fazendo. Aquela parte de saber se era errado ou não, isso foi para culpabilidade. E a culpabilidade, o que sobrou para ela analisar, ela ficou, digamos, esvaziada desses elementos e virou um juízo mais puro de reprovação sobre a pessoa. Os elementos dela passaram a ser, basicamente, a imputabilidade, ou seja, a pessoa tinha a capacidade de entender o que fazia. Ok. A potencial consciência da ilicitude, ela tinha como saber que aquilo era errado, e a exigibilidade de conduta diversa. Dava para esperar que ela agisse de outro jeito naquela situação específica. Entendi. Então, injusto, que é o fato típico e ilícito, já nasce pessoal, porque já leva em conta se foi doloso ou culposo. Te adotou isso? Adotou, e de forma bem explícita, principalmente com a Reforma Penal de 1984, a Lei 7.209. Se você pegar a exposição de motivos dessa lei, ela fala claramente da adoção da teoria finalista. Tá na lei, então? Está no espírito da lei. E um exemplo muito claro está no artigo 20 do Código Penal, que fala do erro de tipo. A consequência dele excluir o dolo é pura lógica finalista. E, claro, tivemos doutrinadores importantes, como Heleno Fragoso, João Mistieri, que já vinham trabalhando essas ideias. E os tribunais? Aceitaram?
Sim, os tribunais superiores, STF, STJ, eles reconhecem e aplicam. Tem decisões importantes, como a da Ação Penal 470 no STF e vários HCs no STJ, que deixam claro, o sistema brasileiro opera sim com base no finalismo. Mas olha, não foi uma cópia exata, tá? O Brasil fez umas adaptações. Ah, é? Tipo o quê? Um exemplo conhecido é o das discriminantes putativas, aquele erro sobre uma causa que justificaria o ato, sabe? O artigo 20, parágrafo 1º. A gente adotou a teoria limitada da culpabilidade para isso. Que é diferente do Welzel. Trata a situação de forma mais branda, geralmente como erro de tipo. O Welzel via mais como erro de proibição, com consequências diferentes. E, além disso, a explicação finalista para a culpa ainda hoje recebe crítica, sabe? E na prática dos tribunais, às vezes a gente vê uma certa tensão entre seguir a dogmática à risca e buscar uma solução que pareça mais justa para o caso ali na hora. Entendi. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa no fim das contas? O finalismo basicamente colocou a intenção, a finalidade, no coração da análise do crime logo no começo, né? Exato. Reorganizando a estrutura toda e influenciando muito o nosso direito penal. Precisamente. E a relevância disso hoje é que, entendendo o finalismo, a gente entende por que o debate jurídico foca tanto em provar o dolo ou a culpa já na tipicidade para ver se o fato se encaixa na lei. Faz sentido. E também mostra por que a culpabilidade virou essa análise mais refinada sobre se a gente pode mesmo reprovar aquela pessoa por ter agido daquele jeito, olhando para as capacidades dela e para as circunstâncias. Perfeito. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação que o material levanta. Se a culpabilidade finalista se baseia nessa capacidade de entender que algo é errado e de poder agir diferente, como que essas discussões mais novas sobre livre-arbítrio, que vêm da neurociência, ou até mesmo ideias sobre fatores sociais que diminuiriam a culpa, tipo a co-culpabilidade que o Zaffaroni fala, como isso poderia desafiar ou, quem sabe, remodelar essa ideia de culpabilidade no futuro? É uma excelente reflexão, né? Mostra que o direito penal está sempre em diálogo com outras áreas e com a própria sociedade. Fica aí para a gente pensar.